No Evangelho, no capítulo 25, nós temos uma parábola de Jesus que diz o seguinte: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e dar-se-vos-á. Com esse ensinamento, Jesus nos mostra que nós devemos pedir, sempre com fé, com humildade e de coração, que nós seremos atendidos em tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual e para a nossa transformação moral. E não para satisfazer ou para realizar as nossas vontades egoístas. Porque o objetivo de nós estarmos aqui, vivenciando mais essa experiência, mais essa vida aqui na Terra, é a nossa evolução. E o que nós devemos pedir? Nós devemos pedir a luz para clarear o nosso caminho, que com certeza nós vamos receber. Força para resistir o mal, que nós a teremos. E também assistência dos bons espíritos, que com certeza eles vêm nos ajudar, como foi falado anteriormente, em tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. E também bons conselhos que com certeza não nos serão recusados. E através da prece que nós atraímos a ajuda dos bons espíritos, principalmente do nosso anjo da guarda, que foi designado e ele mesmo se comprometeu em nos ajudar nessa existência. E essa é a missão deles. Então, eles vêm nos sustentar com boas resoluções, eles nos inspiram bons pensamentos para que a gente possa enfrentar os nossos desafios e vencê-los. E também voltarmos no caminho reto quando dele nós nos afastamos. E Deus, ele sempre nos assiste, ele sempre nos ajuda, mas ajuda a todos aqueles que buscam fazer a sua parte. E não aqueles que tudo esperam de Deus sem fazer nada. Então, não existe nada que caia do céu sem nós fazermos o nosso trabalho com o nosso esforço. E Jesus também nos ensina: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, faça a tua parte. Busque com o teu trabalho, com o teu esforço, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Que com certeza nós teremos o apoio e o auxílio de Deus, de Jesus e de todos os irmãos amigos, principalmente do nosso anjo da guarda. Os bons espíritos, eles sempre nos ajudam sem nós percebermos, de uma forma oculta. E eles fazem dessa forma para não interferir no nosso livre-arbítrio. E Deus quer que assim seja. Por quê? Porque, senão, como que nós seríamos merecedores daquilo que nós fizemos? E aonde estaria também a nossa responsabilidade diante dos nossos atos? Então, eles nos ajudam de uma forma mais oculta, mas nós aqui com o nosso esforço, como falei anteriormente, com o nosso empenho, precisamos buscar aquilo que desejamos e com certeza eles sempre estão ali nos apoiando e nos ajudando. E também para que a gente tenha o mérito para escolher entre o bem e o mal, através do nosso livre-arbítrio. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um escolhe aquilo que quer, só que vai ser responsabilizado diante da justiça divina. Nem sempre nós somos atendidos nos nossos pedidos
Por quê? Porque às vezes aquilo que nós estamos pedindo não é bom para nós, não é bom para o nosso crescimento espiritual. Às vezes nós estamos inseridos dentro da lei da justiça divina e aquele processo kármico ainda não terminou. Então, às vezes, nós temos um problema de doença e ainda eu estou resgatando aquilo que eu fiz e que me levou a essa doença. Então, eu preciso aprender alguma coisa para depois eu obter essa cura. E todos nós estamos, como eu falei, inseridos dentro da lei de causa e efeito, que é a lei da justiça divina. Então, por isso que nem sempre nós vamos receber aquilo que nós pedimos. Por isso que nós sempre temos que pedir para Deus força, coragem, sabedoria, para poder enfrentar as nossas dificuldades. Seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema de relacionamento, nós sempre vamos ter o apoio da espiritualidade, mas nós precisamos fazer alguma coisa também para mudar. Então, se temos um problema de relacionamento, não adianta só pedir a Deus para que Ele nos ajude para resolver aquele problema de relacionamento, se nós não vamos fazer nada. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar, para melhorar o relacionamento. Se temos um problema financeiro, da mesma forma. Às vezes estamos com um problema financeiro ou porque nós não estamos controlando as nossas finanças, gastando muito, ou insistindo em fazer alguma coisa que não dá certo, alguma coisa nesse sentido. Então, nós precisamos avaliar e fazer a nossa parte para poder mudar. Então, é isso que nós devemos fazer dentro daquilo que nós queremos para viver uma vida melhor e para sermos mais felizes. Né? Todas as nossas misérias, todas as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos são resultado das infrações que nós cometemos contra a lei de Deus. Por quê? Porque ainda nós não somos perfeitos. Nós cometemos erros ainda, né? Fizemos escolhas erradas por falta de maturidade espiritual. E é por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa se empenhar em fazer uma transformação interior, para que cada vez mais a gente evolua um pouquinho mais e assim aumenta o nosso conhecimento, a nossa maturidade espiritual, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Então, se nós hoje fôssemos mais humildes, nós não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se nós não fôssemos tão impacientes, tão intolerantes, maledicentes, a gente evitaria a discórdia. Se nós não fizéssemos mal a ninguém, a gente não temeria a injustiça, né, de Deus. Então, para a gente refletir um pouquinho mais, eu queria contar uma história que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, aliás, no capítulo 27, de um homem que estava caminhando no deserto e quando ele chegou a uma certa altura, ele começou a sentir muita sede e também muito cansaço. E daí ele quase não conseguia mais caminhar adiante. Então o que ele fez? Ele se ajoelhou, orou a Deus e pediu que Deus os ajudasse. Mas o que ele queria? Ele queria que alguém viesse dar de beber a ele, água para beber. E isso não aconteceu, ele ficou esperando e ninguém veio dar água para ele beber. Então, logo em seguida, ele recebeu uma inspiração, dizendo para ele, né, de um bom espírito, um espírito amigo, que ele se levantasse, que ele reunisse todas as suas forças, se levantasse e caminhasse um pouco adiante. E foi o que ele fez. Ele reuniu as suas forças, se levantou e caminhou. Quando ele chegou numa elevação, dali ele avistou um riacho com água potável e daí ele foi até lá para saciar sua sede. Então, fica aqui uma reflexão para nós. Por que os bons espíritos não nos falam claramente aquilo que nós devemos fazer?
como eles fizeram com esse homem que estava caminhando no deserto. Só pediram para ele que ele se levantasse e que ele seguisse aquela direção. E ele fez isso. E assim, na nossa vida não é diferente. Então nós precisamos confiar, muitas vezes, nas boas inspirações que nós recebemos e orar mais, estar mais atentos e mais ligados com o nosso anjo da guarda para receber as suas boas inspirações e seguir o caminho que eles nos indicam. Então, às vezes, nós recebemos boas ideias, mas vamos lá e fizemos exatamente o contrário daquilo que ele nos orienta para fazer. Então, por que eles não nos falam claramente? Justamente para nos ensinar que nós é que precisamos levantar e fazer aquilo que precisa fazer para melhorar aquilo que nós queremos, para achar uma solução para resolver o nosso problema. Sempre com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Como aconteceu com o homem da história. Por quê? Para que nós sejamos merecedores das nossas obras. Porque senão nós não teríamos mérito nenhum. Se eles chegassem e nos dissessem, faça isso, faça aquilo, né? Então, e que aprendizado nós teríamos? Nenhum. Então, tudo que nos acontece sempre é para um aprendizado nosso. E eles nos ajudam com essas inspirações para que a gente aprenda, para que a gente resolva as nossas dificuldades, para que a gente seja mais feliz. E muitas vezes nós não seguimos o que eles nos inspiram. E assim, se nós tivermos fé, quando vêm essas boas inspirações, nós vamos agradecer a Deus pela boa ideia que nós tivemos. Agradecer ao nosso anjo da guarda. Agora, se nós não tivermos fé, nós vamos dizer, nossa, que boa ideia que eu tive, que sorte que eu tive para resolver essa situação. Mas nós temos que sempre sermos muito, mas muito gratos mesmo a Deus e a toda a espiritualidade que nos ajuda. Porque sem eles, com certeza, a nossa vida seria muito mais difícil e as nossas escolhas seriam muito mais erradas. E assim, ao invés de a gente construir um caminho melhor para nós, um futuro melhor para nós, a gente ia ter muito mais dificuldade para construir esse caminho do bem. Que assim seja.